Olá, vou neste vídeo fazer uma abordagem teórica à função quadrática, o polinomial do segundo grau. Começarei por fazer uma breve reconstrução histórica dos contributos de vários autores sobre a função quadrática. Depois falarei do design e da interpretação geométrica da própria função quadrática, assim como as suas propriedades. Fazendo uma breve reconstrução histórica e podemos, desde já, posso dizer que os primeiros registros que existem relativamente ao estudo de funções polinomiais do segundo grau remonta aos babilónios há 4.000 anos atrás. Sem dúvida um povo muito inteligente. Uma curiosidade que vos posso transmitir, que vi há poucos dias num documentário. No documentário diziam que na altura as guerras existentes eram completamente bárbaras. Além de se destruírem uns aos outros, sobretudo destruíam conhecimento. Várias bibliotecas foram deitadas abaixo, foram completamente destruídas e perdeu-se imenso conhecimento. Segundo os cientistas nesse documentário, se não se tivesse perdido esse conhecimento, hoje poderíamos estar já a colonizar o espaço. Sem dúvida, um pensamento que nos deverá conduzir a um estado de reflexão bastante profundo. Foram os babilónios, então, os primeiros registros que existem de contribuições relativamente a polinómios do segundo grau. Mais tarde, podem visualizar aqui este homem é Euclides, por muitos apelidado do pai da geometria. Ele começou a relacionar esse conhecimento algébrico das equações de segundo grau e começou a relacioná-los com a geometria, dando de certa forma vida aos polinómios, vida geométrica. E mais tarde, na época do Renascimento, alguns de vós conhecem este homem, peço desculpa, este homem é René Descartes, sem dúvida uma das personagens mais marcantes da história de toda a humanidade, um grande matemático, um grande físico, um grande filósofo. Contribuiu com a introdução, sobretudo, do referencial cartesiano no estudo das funções quadráticas. Aqui está a prova daquilo que eu vos costumo dizer: o conhecimento é sempre cumulativo. O conhecimento não é produto de um só autor, mas sim de uma construção coletiva de vários contributos, de vários autores, de vários povos ao longo do tempo. Passemos então aqui à função quadrática em si. O tipo de função quadrática que vocês irão estudar é este tipo que podem visualizar aqui. É do tipo y igual a ax ao quadrado. Existirão mais tipos, mas esses só estudarão no secundário. Para, para interpretarmos a função quadrática, para percebermos o que é, o que é que ela nos transmite, eu vou começar por criar aqui a função quadrática, mas ainda sem esta. Eu vou criar aqui uma determinada função do tipo y igual a x ao quadrado, para percebermos melhor o que é a função quadrática. Para aqui desenhar a função, eu vou primeiro, e isto vocês deverão saber e fazer para qualquer função que vos seja pedida uma representação gráfica, vocês terão de, em primeiro lugar, criar uma tabela com alguns pontos, para depois passar os pontos para o referencial cartesiano e a partir daí sim traçar o gráfico. É isso mesmo que eu vou criar aqui. Eu vou criar aqui uma tabela. Aqui terão os valores de x que eu irei introduzir e aqui ao lado estarão os valores de y, e y será igual aos valores de x, mas ao quadrado. Construindo aqui esta tabela, temos então, vou por exemplo dar aqui o x igual a 0. Okay? E quando x é igual a 0, o y será igual a, se x é 0, então terão aqui 0 ao quadrado, e 0 ao quadrado será exatamente 0. Quando este x é 1, vocês terão aqui 1 ao quadrado, e 1 ao quadrado é 1.
Quando o x for 2, vocês terão aqui 2, porque é o valor de x, não é? 2 é o valor de x que eu estou a introduzir aqui, então o y será 2 ao quadrado, será o 4. E vou dar também alguns pontos negativos para termos também outras noções sobre o design da própria função quadrática. Terei então aqui alguns valores negativos. O x é igual a menos 1. E quando x é igual a menos 1, introduzindo aqui na expressão que nos dá o valor de y em função do valor de x, vocês têm menos 1 ao quadrado. E menos 1 ao quadrado dá exatamente 1 positivo. Qualquer número ao quadrado, sendo positivo ou negativo, com o expoente par, neste caso ao quadrado, dará positivo. Vou também introduzir aqui o x como menos 2. E então terei menos 2 ao quadrado, e menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, ou seja, 4. Ok. Depois de ter aqui a tabela com alguns pontos, o próximo passo será criar aqui o gráfico da nossa função. Vou desenhar então aqui um referencial cartesiano. Vocês já devem conhecer estes referenciais, já os trabalham há algum tempo. Aqui irei colocar os valores de x e aqui na vertical irei colocar os valores de y. Começando aqui a montagem do nosso gráfico, o que vou fazer é marcar estas coordenadas. Okay? Terei de marcar então aqui a coordenada 0, 0, aqui a coordenada 1, 1, depois a coordenada, o ponto com as coordenadas 2, 4, aqui o ponto com as coordenadas menos 1, 1 e aqui o ponto com as coordenadas menos 2, 4. Começando então a marcar aqui estes pontos, eu tenho aqui o primeiro ponto 0, 0, então teremos aqui a origem do nosso referencial. Depois marcarei aqui o ponto 1, 1 e será mais ou menos este aqui. 1, 1. Então terei aqui outro ponto. Marcarei também um ponto 2, 4. Então terei aqui 2. E 1, 2, 3, 4. Mais ou menos aqui. Aqui a coordenada y é 4. Ok, então terei isto. Depois aqui no lado negativo, quando x é menos 1. O y é 1, ok? Então terei aqui este ponto. E quando x é menos 2, eu terei 4. Então, x é menos 2 e o y será 4. Terei aqui outro ponto. Colocando agora aqui a linha gráfica. Reparem, vocês podem pensar, bem, eu posso traçar aqui uma reta. Não, cuidado. Vocês traçarem uma reta, terão traçado sobre estes dois pontos e a reta passaria fora daquele. O gráfico de uma função quadrática será sempre aqui curvo, ok? Fará sempre aqui esta curva, depois tem ali o vértice e volta cá para cima. Okay? Temos então aqui a função y igual a x ao quadrado. Algumas particularidades aqui do nosso gráfico. Esta linha curva da função quadrática tem o nome de parábola. Parábola. Não confundam com a hipérbole da função inversa, aqui esta linha curva chama-se exatamente parábola. O que vos posso transmitir daqui? Qual é a interpretação desta função? Y igual a x ao quadrado. O que é que isto nos transmite? Esta função quadrática que podem ver aqui será a função que transforma os seus objetos, e sendo os seus objetos o x, em números quadrados. Reparem aqui, o objeto 1, a sua imagem será 1 ao quadrado, que é 1. O objeto 2, a sua imagem será o quadrado de 2, que é 4. Se tivessem aqui o objeto 3, teríamos aqui o quadrado de 3, ou seja, 9. Se tivéssemos aqui o objeto 4, teríamos o seu quadrado, 16. O mesmo acontece aqui com os números negativos. Se vocês pegarem menos 1 e levarem isto ao quadrado, obtêm 1. Se pensarem em menos 2, no objeto menos 2 e levarem ao quadrado, obtêm aqui o 4. Esta função quadrática transforma os seus objetos nos seus quadrados. Okay? E esta é a interpretação geométrica da função quadrática. Para percebermos aqui este tipo tem um ligeiro upgrade em relação a esta situação aqui. Vou agora dividir aqui isto em duas partes e vou aqui desenhar outro referencial. Vou desenhar aqui outro referencial cartesiano e vou colocar aqui alguns tipos de funções quadráticas. Por exemplo, temos então esta função quadrática aqui, que será aqui um pouco mais estreita.
Temos então outra função quadrática que será aqui um pouco mais larga. Temos ainda outro tipo de design da função quadrática que poderá estar aqui com a concavidade voltada para baixo e poderá ainda dentro daqueles designs tem a concavidade voltada para baixo, ela poderá ser aqui mais larga. Okay? Poderá então ter aqui uma abertura maior. Vou colocar aqui as expressões destas funções. Tenho esta aqui que será, por exemplo, 10x ao quadrado. Tenho aqui aquela expressão da função verde que será, por exemplo, 2x ao quadrado. Tenho aqui a expressão da função aqui azul que será y igual, por exemplo, a menos 2x ao quadrado. E terei aqui a expressão da função laranja que poderá ser então menos 10x ao quadrado. Reparem aqui, vocês têm aqui vários diferentes tipos de design, mesmo tendo sempre a curva da parábola, ela poderá ser mais ou menos aberta, poderá ter a concavidade voltada para cima, neste caso, voltada para baixo aqui. Bem, o que é que transforma, o que é que manda neste tipo de concavidade e neste tipo de abertura? O responsável por esta situação é exatamente aqui o nosso valor de A. Okay? Se olharem aqui para a expressão da função quadrática e olharem aqui para este valor de A, esta constante, este valor será sempre uma constante, poderá ser 10, 2, poderá ser menos 10, poderá ser menos 2, mas será sempre um valor fixo, será sempre uma constante, e será essa constante que nos vai transmitir qual o design da nossa função quadrática. Repare, ela será sempre curva, ela será sempre uma parábola. Em qualquer um destes 4 casos, a função será sempre uma parábola. Mas agora pode ter as linhas aqui mais estreitas, e aqui falaremos na sua menor abertura. E reparem, menor abertura são as linhas aqui mais estreitas em relação ao eixo dos y. Maior abertura será mais larga, não é? Poderão pensar nisto, será mais larga, será mais longe aqui deste eixo dos y. Poderão então também ter aqui este design onde vem a parábola voltada para baixo. Atenção, aqui chamamos a concavidade. A concavidade é o tipo de concavidade. Se será voltada para cima em U ou então para baixo, ou um U ao contrário. E terão aqui também dentro destas duas que estão com a concavidade voltadas para baixo, terão aqui esta azul onde ela é mais larga e terão aqui esta laranja onde ela é mais estreita. O valor que influencia, que transforma esta primeira função que eu coloquei aqui, esta função quadrática original, é a função que é 1x ao quadrado. Okay? Este valor da A transforma esta função que tem aqui nestes diferentes designs. Para perceberem a dinâmica aqui deste valor de A, o que eu irei fazer, porque percebe-se muito melhor, será usar o software dinâmico do GeoGebra. Então vou aqui usar o GeoGebra. Encontramos-nos então aqui no GeoGebra. O que eu fiz para terem uma noção do que foi feito aqui, eu criei um seletor. Será esta linha que podem ver aqui neste ponto. Este A que visualizam aqui é o mesmo A da expressão ax ao quadrado. Eu vou agora mover este seletor e vamos ver o que é que esse valor de A transforma a nossa função quadrática. Para já temos aqui a função quadrática nesta expressão, 1x ao quadrado. Okay? Eu agora vou variar aqui este valor de A. E reparem no que vai acontecer. Isto aqui é muito importante que visualizem esta parte. Reparem, à medida que eu estou aqui a aumentar o valor de A abertura da parábola será menor, ela ficará mais estreita. Eu aumento esta constante A e vocês podem visualizar aqui este valor 8,4, aquele valor que encontram ali na função. À medida que eu aumento este valor, a abertura da parábola diminui. Ela fica mais estreita em relação aqui ao eixo dos y. À medida que eu diminuo este valor, podem visualizar a abertura a ficar cada vez maior. À medida que eu vou diminuindo o valor de A, vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Atenção aqui quando A é 0, podem visualizar aqui quando A
é zero. Eu não estou a conseguir apanhar aqui. Ok, está aqui. Quando A é zero, eu continuo a ter função, mas deixa de ser quadrática. Ok, esta será uma função constante em que será sempre igual a zero, mas deixa de ser quadrática. Ok. Por isso é que dizem o A é sempre diferente de zero, porque se for zero vocês não têm função quadrática, têm função constante, mas quadrática não é. E reparem, já vimos isto, à medida que aumentamos o A, a abertura é menor. À medida que eu diminuo o valor do A, a abertura será maior. E depois, quando o A passa a valores negativos, a concavidade fica voltada para baixo. A parábola fica voltada para baixo se este valor de A for negativo. Dentro desses valores negativos, a mesma situação que vimos ali positivo. Quanto maior for o valor absoluto de A, ou seja, neste caso, quanto mais negativo for o valor de A, menor abertura tem a parábola. Mais estreita fica, agora voltada para baixo, mas mais estreita, mais perto aqui do eixo dos y. Menor abertura, ok? Podem visualizar assim, eu vou aumentar aqui o valor absoluto, quanto mais negativo, menor é a abertura. À medida que eu aumento o valor de A abertura começa a ficar maior. Atenção, estou aqui a aumentar o valor de A, mas estou a diminuir em valor absoluto. Ok? Concavidade voltada para baixo, A negativo, A positivo, concavidade voltada para cima. Aumento o valor da A absoluto, a menor abertura, ok? E ela é estreita aqui em relação ao eixo dos y. Pensa aqui com esta dinâmica do software, deu para perceber melhor o que é que o A faz, ou que influência é que o A tem na nossa função. Voltando aqui à nossa apresentação e olhando aqui para estas funções quadráticas que eu tinha colocado aqui, reparem como aquilo que a gente viu é completamente verdade. Aqui, reparem neste valor do A, aqui é 10 e aqui é 2. Maior valor absoluto do A, a parábola é mais estreita. Bem, o 10 é maior que o 2. Então a parábola aqui amarela terá uma abertura menor, será mais estreita. O 2 terá um valor absoluto menor do que o 10, então a parábola alarga. Okay? Podem visualizar aqui isto perfeitamente e percebeu-se, eu penso que se percebeu bem com a utilização de GeoGebra. Se repararem agora aqui nestes valores, o A é negativo aqui no menos 2, o A é negativo também aqui no menos 10, então a concavidade, enquanto que aqui o A era positivo, o 10 e o 2 são valores positivos, então a parábola tem este formato voltada para cima, chama-se a concavidade da parábola é voltada para cima. Se o A for negativo, vocês têm então a concavidade voltada para baixo. E aqui também podem analisar o tipo de abertura. Reparem aqui no menos 10. O menos 10 é maior que o menos 2, maior, mas em valor absoluto. Cuidado, em termos de valor sem ser absoluto, o menos 2 tem um maior valor, porque quanto menos negativo, maior é o número, mas aqui estamos a tratar em valor absoluto, e valor absoluto são sempre estes valores positivos. O menos 10 tem maior valor absoluto, a parábola é mais estreita, tem menor abertura. Okay? A linguagem que devem utilizar será menor abertura. O menos 2 tem menor valor absoluto, então a parábola tem maior abertura. Okay? No slide a seguir farei um apanhado geral a este tipo de conclusões que vocês podem tirar aqui da parábola. Relativamente aqui às propriedades da função quadrática, algumas já vimos, podem visualizar aqui na primeira, o vértice é sempre a origem do referencial, e reparem nas parábolas que a gente produziu, terão sempre aqui, até podem ver aqui atrás, reparem, o vértice da parábola é este ponto aqui a gente chama o vértice, isto será o vértice da parábola, e ele está sempre na origem do nosso referencial. Reparem aqui nestas quatro, qualquer uma delas, o vértice é sempre a origem do referencial. Temos então essa propriedade em que o vértice é a origem do referencial. Temos também isto que é uma função par. Ok, isto aqui é importante. O que é uma função par? Eu vou desenhar aqui o gráfico para percebermos melhor o que é isto da paridade da função quadrática.
Eu vou desenhar então aqui a função, o vértice já viram que é ali, e vou escrever aqui agora duas coisas. Eu vou dar aqui, vamos dizer, este valor, por exemplo, é 2, ok? Então terei aqui o valor menos 2. E reparem, a imagem do 2, e isto aqui terei 4. Okay? Isto poderia ser a função f de x igual a x ao quadrado. O que é esta propriedade? O que é que ela vos diz? O que é uma função par? Uma função par é uma função onde podemos visualizar uma simetria em relação aqui a este eixo do y. Se vocês olharem aqui para este eixo do y, este eixo é um eixo de simetria de nossa parábola. Okay? O que é que isso nos transmite? A imagem deste objeto 2 é 4. E reparem, a imagem de menos 2 também é 4. Então, nestas funções parábolas, deste tipo que vocês estão a estudar, ela goza da propriedade par. A função é par, e isso quer dizer mesmo isto que vem aqui. A imagem de um objeto, de um determinado objeto, será igual à imagem do seu objeto simétrico. Reparem, a imagem de 2, que é 4, é igual à imagem de menos 2, que também é 4. Isto acontece em qualquer ponto que vocês pudessem usar aqui. Eu, por exemplo, se tivesse aqui 3, e reparem, 3 ao quadrado daria 9. E se tivesse aqui menos 3, e reparem, menos 3 ao quadrado também dá 9. Vocês conhecem isto já há bastante tempo. A nível gráfico não, mas a nível de trabalho algébrico já conhecem isto há bastante tempo. Qualquer base com um expoente par dará sempre um número positivo. Por isso é que tem aqui o 3 ou o menos 3. Quando eleva ao quadrado, teremos a mesma imagem. Okay? E essa é uma propriedade da função quadrática que é chamada uma função par. A imagem de um determinado objeto é igual à imagem do seu objeto simétrico. Este aqui já vimos anteriormente. Se o valor de A for positivo, então a concavidade é voltada para cima, terá este tipo de formato. Reparem aqui, nós temos aqui 1x ao quadrado. O valor de A é positivo, então a concavidade é voltada para cima. Se o A for positivo, a concavidade será voltada para cima. Terá este formato do tipo 1U. E se o A assumir valores negativos, a concavidade será voltada para baixo. Terá então aqui este aspecto do U ao contrário. Seria, por exemplo, aqui esta parábola que eu vou desenhar aqui, onde a sua expressão contemplava um A negativo, por exemplo, menos 2x ao quadrado. Este A é negativo, então o formato dela será voltado para baixo. Este tipo de propriedades poderá aparecer em questões onde terão de selecionar um determinado gráfico que representa uma expressão e poderão usar aqui estas noções do A ser positivo ou negativo, transmite-nos como é a concavidade da nossa parábola. Temos então aqui mais duas propriedades. Quanto maior for o valor absoluto de A, a parábola terá menor abertura. Eu vou desenhar então aqui duas parábolas. Então aqui esta parábola mais larga. E terei aqui outra mais estreita. Okay? Nesta aqui, por exemplo, teria y igual a 10x ao quadrado. E neste caso aqui teria y igual a 2x ao quadrado. E reparem, quanto maior for o valor absoluto deste A parábola tem menor abertura. E menor abertura quer dizer é mais estreita, é mais próxima aqui do eixo do y. Quanto menor for esse valor absoluto, a parábola tem mais abertura, ou seja, é mais larga. Isto também funciona com os valores negativos, já vimos. Eu terei então aqui uma parábola assim mais estreita do lado negativo. E vou desenhar até outra assim mais larga. Possíveis expressões, tínhamos esta, seria por exemplo menos 2x ao quadrado, e teríamos então aqui a outra mais estreita, como y igual a menos 10x ao quadrado. E reparem, quanto maior for o valor absoluto, e se repararem em menos 2 e menos 10, maior em valor absoluto é o menos 10, então ela é mais estreita, tem menor abertura. O menos 2 é menor que o menos 10 em valor absoluto, então ela, neste caso, terá maior abertura. E são estas as propriedades e aquilo que depois o foco do vosso estudo irá incidir
sobre essas propriedades. Nos próximos vídeos que te vou colocar, farei alguns exercícios, resolverei alguns exercícios, vou tentar variar um bocado para também que vejas o tipo diferente, a tipologia diferente de exercícios que te poderão colocar dentro desta matéria da função quadrática. E fica então aqui a abordagem teórica. É sempre um prazer enorme poder ajudar.